Olá, amigos, uma boa tarde, graça e paz, pessoal aí do Facebook, WhatsApp, YouTube, todos aqueles a qual esse vídeo vai alcançar aí, que a paz e a graça em Jesus Cristo venha ser com todos, que a salvação hoje venha entrar na tua casa através de Jesus Cristo. Amigos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os amigos, com os irmãos, uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 10, diz assim: pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viva para Deus. E no verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A princípio precisamos entender o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos faz errar o alvo, errar o caminho. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que separa um homem de Deus, tudo aquilo que não permite que o homem tenha uma vida santa com Deus, isso é pecado. Todas essas coisas, tudo aquilo, preguiça, muitas vezes. Não vou mencionar aqui os pecados, porque não cabe aqui, mas tudo aquilo que o Espírito Santo está te convencendo nesse momento, que está errado na sua vida, que você faz de errado, e ele te confronta, tudo aquilo que ele está tocando no seu coração nesse momento, porque eu tenho certeza da presença do Espírito Santo, tudo isso de negativo, tudo aquilo que te atrapalha se aproximar de Deus, ter uma vida com Deus, tudo isso é pecado. E aqui o escritor do livro de Romanos fala isso: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma vez que conhecemos a graça dada por Deus e manifesta através de Jesus Cristo, o pecado não tem autonomia, não tem autoridade sobre nossas vidas. Nós deixamos, quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos para Jesus Cristo, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós voltamos para Ele, começamos a ter um relacionamento com Ele, o pecado não tem autonomia, não tem autoridade mais sobre nossas vidas. E o escritor fala que quando tudo isso acontece, nós deixamos de estar sobre o jugo do pecado, mas encontramos agora em graça. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido, ou seja, o favor sem merecer, um presente de Deus, uma dádiva de Deus, algo dado por Deus para pessoas pecadoras que não merecia ter. Isso é a graça. É algo dado por Deus, a qual não conseguiríamos fazer nada para alcançar. Mas vamos voltar um pouco atrás e falar um pouco da pessoa que nos dá essa graça, de Jesus Cristo, porque estamos aí chegando em mais um final de ano, mês de dezembro já, a qual se comemora o aniversário da pessoa mais importante, a pessoa mais perfeita, mais pura que pisou nessa terra. Porque o fato de Jesus ter pisado nessa terra, isso é verdade, isso é algo verídico. E muitas das vezes, ou todas as vezes, a sociedade, nós comemoramos esse nascimento de uma forma errada, de uma maneira que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabemos que Jesus, como o rei dos reis, a pessoa mais ilustre, a pessoa mais importante, ele dificilmente participava de grandes banquetes
Pelo contrário, ele preferia estar junto com pessoas humildes. E até quando nasceu, todos nós sabemos que Jesus, ele nasceu numa manjedoura, lugar inapropriado para qualquer pessoa nascer. Imagina-se o Filho de Deus, ou o próprio Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem, na sua infinita humildade, se predispôs a nascer numa manjedoura, num lugar inapropriado. E esse homem cresceu, e esse homem, aos 30 anos, começou a exercer seu ministério, começou a trabalhar no seu ministério. E qual foi o seu ministério? Proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas de Deus. Ele foi a boca de Deus nesse período. Nesse período sabemos que Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou pessoas. Mas um dos atos mais importantes, ou o ato mais importante de Jesus Cristo, foi a salvação que Ele trouxe de uma maneira universal para todos aqueles que confessam o Teu santo nome. A salvação pela morte dele na cruz. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é importantíssimo, é algo especial, mas a sua morte é o que nos dá vida. Toda a sua trajetória nos dá vida, mas quando ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, ali ele acaba com a força do pecado que existia sobre a população, sobre a humanidade. Então o pecado não tem mais força sobre nós. Não há nada mais que nos impeça de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer a Deus, de nos aproximar dele, de entregar a nossa vida a ele, de levar uma vida santa com ele. Jesus Cristo venceu para que hoje nós venhamos ter vida e vida com abundância. A palavra de Deus diz que no princípio ele era o verbo, a palavra, e ele estava com Deus, ele sempre esteve com Deus, e ele era e é o próprio Deus. Então, nesse mês que se iniciou, e no dia 25 a sociedade vai estar comemorando o nascimento de Jesus, mas que nós venhamos comemorar o nascimento de Jesus, sim, mas que nós não venhamos esquecer da tua morte, porque a morte dele, como falei, veio para nos dar vida, veio para nos salvar, para nos livrar da força do pecado, veio nos livrar daquilo que o pecado traz, da força que através do pecado atrapalha-nos de conhecer, nos aproximar de Deus, de ter uma vida íntegra e reta, de ter uma vida apaixonante com Ele, porque viver com Deus, viver com Cristo, é isso, é ter uma vida apaixonante, é ser renovado a cada manhã, a cada dia. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que você não venha perder essa oportunidade, que não venha perder essa oportunidade de conhecer Jesus, de se aproximar dele, que você não venha fechar a tua porta. A palavra diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo. O Espírito Santo de Deus está batendo a tua porta nessa noite, está te convidando a ter uma vida, uma relação com ele. Então que não venha passar